Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje vou explicar como aumentar a frequência de fala e de vocalizações da sua criança com autismo. Uma das principais preocupações de todas as famílias e profissionais que trabalham com crianças com autismo é a fala, é a comunicação. Mas eu tenho visto muitas pessoas trabalharem fala sem trabalhar pragmática, sem trabalhar a função da linguagem. Assim que a criança começa a vocalizar com intenção, querendo indicar que ela quer alguma coisa, ou a partir do momento que ela fala as primeiras palavras, muitos pais e profissionais acabam se antecipando e querendo tanto que a fala aconteça que exageram na demanda para a criança. Muitos pais e profissionais vão dar o objeto somente se a criança falar. Mas para uma criança que está começando a falar agora, será que é viável a gente exigir fala a cada oportunidade? E o que acontece se eu nunca der para a criança o objeto desejado caso ela não fale? Essa estratégia de só dar o objeto quando a criança fala causa muitos riscos e problemas para o tratamento da criança. Alguns riscos são: primeiro, falar é muito difícil. Se eu tenho que falar todas as vezes e não consigo me expressar, às vezes a criança começa a desenvolver comportamentos inapropriados. Então ela aponta para o objeto, ela tenta pegar o objeto e não consegue. E ela não tem ainda a capacidade de falar tão frequentemente. Muitas vezes ela começa a bater, começa a se jogar, começa a jogar objetos, porque a gente nunca dá o objeto ou nunca dá aquilo que ela quer se ela não falar. Outro risco é colocar em extinção, ou seja, reduzir a frequência dos outros atos comunicativos. Se a criança já dá um objeto para obter ajuda, já aponta para o objeto ou já puxa você para perto do objeto, se eu paro de reforçar esses comportamentos, ou seja, se eu paro de ajudar a criança a obter o que ela quer com comportamentos não verbais, porque eu estou focando exclusivamente na fala, a criança muitas vezes para de tentar os outros comportamentos não verbais. E isso afeta diretamente a compreensão da criança da função da linguagem. Porque ela vai entender que não adianta se comunicar, porque o ambiente não é receptivo e as pessoas não vão fazer o que ela quer quando ela pede. Então, dessa forma, ela acaba parando de comunicar mesmo a comunicação não verbal que ela já estava desenvolvendo. Mas se eu quero aumentar a frequência de fala da criança e não posso exigir que ela fale todas as vezes que ela quer um objeto, o que eu posso fazer? Na prática, eu recomendo que no máximo 50% das vezes que ela quiser alguma coisa, ou seja, metade das vezes que a criança tentar obter um objeto ou demonstrar interesse por uma atividade, nós vamos tentar dar o suporte verbal para que a criança possa falar. Então, não é toda vez que a criança quer algo que eu tenho que dar suporte verbal e tentar tirar a fala da criança. Como que eu faço na prática? Metade das vezes que a criança quiser algo, você dá ou de graça, sem exigir nada, ou dá porque ela fez o alcance dirigido, ou dá porque ela apontou, dá porque ela puxou você pela mão. Na outra metade das vezes, você vai dar um suporte verbal. Como que funciona esse suporte verbal? Primeiro eu tento incitar a criança a falar. Então eu estou com o objeto na mão, tiro do alcance da criança, porque se o objeto está no alcance da criança, ela pode simplesmente pegar. Se eu vou incitar a fala, eu tenho que tirar o objeto do alcance da criança. Tiro do alcance da criança e começo com a incitação verbal, demonstrando como se eu fosse falar para ver se a criança solta alguma vocalização. Se é uma criança ainda não verbal, que ainda não solta palavras, ainda não faz aproximação de palavras, nesse momento eu tenho que aceitar qualquer tipo de vocalização. Tiro o objeto do alcance, faço incitação verbal para ver se ela já começa sozinha, se não, eu falo o nome do objeto. Por exemplo, aqui com a bola. Bola. Se a criança fizer uma vocalização para a criança não verbal, eu entrego imediatamente a bola. Se ela não fizer uma vocalização, eu repito novamente. Bola. Se ainda assim ela não falar, na terceira vez eu repito a palavra e entrego a bola para a criança.
Então, na prática ficaria assim: bola, bola, bola. E eu entrego para a criança como se ela tivesse dito bola. Muitas pessoas ficam receosas achando que se eu entregar mesmo sem a criança falar, ela nunca vai desenvolver a fala. Bom, primeiro que se a criança não aprender que ela é capaz de trocar mensagens de forma não verbal, ela nunca vai aprender a função da fala. Ela nunca vai aprender a função da linguagem, que é trocar mensagens com o interlocutor. Então eu não posso só reforçar a fala, eu tenho que reforçar também a função da linguagem, que se faz através dos gestos e das comunicações não verbais. Segundo, como metade das vezes a criança consegue o objeto rapidamente, com apontar, com puxar, com alcançar o objeto, na outra metade que eu estiver fazendo suporte verbal, ela vai continuar tentando obter o objeto rapidamente. Como não vai funcionar o apontar, em algum momento ela vai soltar sons. E é nessa hora que ela solta som que eu entrego o objeto imediatamente. Então isso para uma criança não verbal. Uma outra coisa que eu posso fazer para aumentar a frequência de fala da criança é adequar a minha fala à fala da criança. Se a criança não é verbal, eu me dirijo a ela com apenas uma palavra por frase, 2 no máximo. Então se ela vem e quer um carro, eu falo carro, bola, jogou, caiu, de novo, mais, frases de uma palavra. Se a criança já fala frases de uma palavra, então se a criança já fala bola, verde, azul, carro, caiu, então eu vou usar frases de 2 palavras. Carro azul, bola verde, caiu de novo, casa azul. Falar frases curtas ou um pouco maiores que a da criança facilita a reprodução da sua fala. Faz com que fique mais fácil para ela falar o que você já disse. Se você solta uma frase muito comprida, pode até ser que ela compreenda a fala, mas que ela não seja capaz de imitar o que você disse, que ela não seja capaz de dizer isso no momento apropriado. Uma outra coisa que ajuda muito a aumentar a frequência da fala é que nós falemos mais frequentemente. Se você fala pouco frequentemente durante a brincadeira, se você não narra, não descreve, não faz efeitos sonoros ao longo do jogo, a criança vai ter pouca tendência também de vocalizar. Então eu tenho que vocalizar mais, eu tenho que falar mais. E não é descrever como um jogo de futebol. É descrever o que está acontecendo, mas também fazer comentários. Por exemplo, se a criança está com uma bola e joga para cima, eu posso ir narrando. Jogou e caiu. Tira a peça. Que peça linda! A peça alaranjada. Poc. Tchuc, tchuc, tchuc. Poc. Tchuc, tchuc, tchuc. Poc. Então eu posso ir narrando, colocando efeitos sonoros, colocando comentários e fazendo também a descrição do que a criança está fazendo. Um outro aspecto que não parece ligado à fala é a comunicação não verbal. Nem todo mundo faz a conexão entre a comunicação não verbal e a fala, mas existe uma conexão direta, porque a comunicação não verbal é a base da fala, porque ela é a base da comunicação. É através da comunicação não verbal que a criança vai desenvolver o seu sentido de comunicação, que vai ajudá-la a desenvolver a fala. Então, se você quer que a sua criança fale, ensine ela a apontar, ensine ela a fazer gestos de dar, ensine ela a fazer tchau, ensine ela a mandar beijo, ensine ela a comunicar com o olhar. Quando você fizer uma rotina sensório-social, que nós vamos colocar o link aqui na descrição, quando você fizer essa rotina, pause, espera ela te olhar, dê suporte posicional, entre na frente. Quando ela te olhar, você vai lá e continua a brincadeira, para que ela possa entender que o olhar é um ato comunicativo. Então, se você quer ensinar a sua criança a falar, ensine primeiro ela a se comunicar através de gestos, de olhares, de vocalizações. Então, para aumentar a frequência de fala ou de vocalizações da sua criança, os passos são: primeiro, dar suporte verbal, incitar mais frequentemente a fala da criança. Não exigir que ela fale toda vez que ela quer algo, para que não fique aversivo, para que ela aprenda também a função da linguagem. Reduzir o tamanho das suas frases, fazer frases mais curtas que sejam mais próximas da capacidade de compreensão e de expressão da criança. Aumentar a frequência com que você narra, descreve, imita a fala da criança, imita e cria efeitos sonoros. E por último,
aumentar a capacidade da criança de comunicar-se de forma não verbal, através de gestos, de olhares, de rotinas sensório-sociais onde ela usa gestos, vocalizações e olhares para comunicar com você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele te auxilia a compreender um pouco mais o autismo e a auxiliar um pouco mais as crianças, sejam você pai ou profissional, não se esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam também se beneficiar desse conteúdo. Não se esqueça de clicar no joinha, de deixar seu comentário e de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Fica aqui o link do nosso vídeo também ensinando a criança a falar para que você possa continuar vendo cada vez mais e aprendendo cada vez mais. Muito obrigado e até breve.